Veja o que Jesus nos fala lá em Lucas, capítulo 6, do verso 47 até o verso 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, o que nós vemos aqui são algumas aplicações que Jesus faz da nossa vida e o comprometimento que nós temos com Ele, com Deus. Então ele começa dizendo, todo aquele que vem a mim. Isso quer dizer, todo aquele que se apresenta, todo aquele que se mostra, todo aquele que dá o primeiro passo, todo aquele que toma a decisão e na prática vai na direção do Senhor. Lembre-se, Deus sempre espera a nossa fé. E fé é obediência. Nós irmos a Ele em obediência e submissão. Então ele está dizendo, todo aquele que vem a mim. E não apenas isso, mas ele diz, e ouve as minhas palavras. A palavra ouvir aqui não é apenas escutar, como quem escuta um barulho aleatório. Ele fala sobre dar ouvidos, prestar atenção, considerar, descobrir. Então ele diz, todo aquele que vem a mim e dá ouvidos e presta atenção e assimila as minhas palavras, as palavras dele. Ele está falando da Bíblia, ele está falando das Escrituras Sagradas. E ele não termina aí, ele ainda diz, e as observa. A palavra observar aqui significa também construir, modelar, formar, ser autor, brotar, adquirir algo para si, entre outras coisas. Então, em suma, ele está dizendo, todo aquele que vem a mim, que dá ouvidos, que assimila as minhas palavras e as observa, coloca em prática, constrói algo com elas. Aí ele faz a aplicação dessa figura, ele diz, esse é semelhante àquele que edificou uma casa sobre a rocha. A ideia é de construir mesmo. A ideia é da pessoa que quer construir um edifício, construir uma casa, estabelece o seu fundamento, estabelece o alicerce, prepara as coisas. Ele diz, abre uma profunda vala, ou seja, ele prepara a fundação, as suas raízes são bem estabelecidas. Então, Jesus está dizendo, olha, dar ouvidos à palavra de Deus, não apenas escutar, não apenas passar a vista, numa leitura rápida, mas aquele que está interessado, que vai a Ele, que busca a palavra, que busca a Bíblia, que quer aprender, que tem o coração aberto, e não apenas isso, mas começa a colocar em prática aquilo que está aprendendo da palavra de Deus. Esse é como alguém que constrói uma casa muito bem alicerçada, com um fundamento muito bom, muito bem estabelecido. Por quê? Porque essa pessoa que constrói muito bem a casa, o texto diz, a parábola diz, ele faz isso cavando muito profundo. Existem construções que de repente você colocar um alicerce, uma broca com 2 metros é suficiente. Outras construções precisa 6 metros, 8 metros, 12 metros, até mais. Ou seja, tem que cavar até encontrar o lugar ideal. Aqui no caso, Jesus diz encontrar a rocha. Cavar, 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 até encontrar a rocha. E a Bíblia nos ensina que a rocha é Jesus. Quando nós vamos a Deus, quando nós vamos para a palavra e realmente queremos assimilar as Escrituras, tornar ela uma coisa prática da nossa vida, o que nós estamos fazendo, na verdade, é cavando, cavando, cavando e encontrando a rocha.
E a nossa vida, essa casa, está sendo construída sobre Jesus. E uma vida construída sobre Jesus, ela não pode ser abalada. Pode vir a tempestade, pode vir a enchente, pode vir o vento forte, ela não será abalada. É diferente da casa que é edificada sobre a areia, porque essa, vindo a enchente, vindo a tempestade, ela cai. Mas a casa que está sobre a rocha permanece. Vêm os problemas, vêm as lutas, vêm as dificuldades. Nós passamos por isso, mas permanecemos firmes, seguimos em frente, estamos de pé. Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles da fé, que avançam, como diz lá a carta aos Hebreus. Nós estamos firmados na rocha, no lugar firme, na pessoa que nos mantém de pé, Jesus. A rocha é Jesus. Por isso eu quero dizer para você, firme a sua vida em Jesus, firme a sua casa em Jesus, não firme em qualquer coisa, não firme em qualquer religiosidade, não são essas coisas que nos levam para Deus. O que nos mantém firmes de fato é quando nós encontramos Jesus, quando nós descobrimos que vale a pena crer nele, vale a pena andar com ele, conhecer Jesus, gastar tempo com a Bíblia, com a oração, estar andando com o Senhor todos os dias. Isso nos fortalece o espírito. Quando nós enfrentamos um problema, seja no trabalho, seja em casa, familiar, financeiro, enfim, nós permanecemos firmes. Por quê? Porque é pela fé. Fé em quem? O objeto da nossa fé é Jesus. E quem está firme em Jesus não será abalado jamais.